Cara, eu não estava preparado para a violência emocional que O Justiceiro, Uma Última Morte, entrega logo nos primeiros minutos. Sério, eu achei que seria só mais um especial brutal do Frank Castle, quebrando o braço, explodindo o mafioso e andando pela cidade com cara de quem dormiu 3 horas em 7 dias. Mas não. Esse negócio aqui parece um soco no peito de quem acompanha o personagem desde a época da Netflix. E antes de qualquer coisa, preciso falar isso. Jon Bernthal simplesmente nasceu para ser o Justiceiro. Não tem discussão. Toda vez que ele aparece em cena, parece que o ambiente fica mais pesado. Tem atores que interpretam personagens, e tem atores que carregam o personagem na alma. O Bernthal parece cansado de verdade, parece traumatizado de verdade, parece um cara que realmente vive num mundo onde dormir é perigoso, porque os fantasmas aparecem quando ele fecha os olhos. E o episódio já começa daquele jeito que te faz pensar. Disney realmente deixou isso passar? Porque, mano, colocar Mother, do Danzig, abrindo um especial do Justiceiro, é quase um manifesto. Não parece nem Marvel mais. Parece HBO misturado com filme underground dos anos 90. E eu adorei isso. A música já cria aquele clima sujo, decadente, desconfortável. E enquanto toca, a câmera vai mostrando o apartamento do Frank. Ou melhor, o bunker emocional daquele homem. Tudo escuro, cheio de documentos, fotos riscadas, mapas, armas escondidas. Parece que a mente dele virou um quarto físico. Cada parede ali grita PTSD. E aí vem aquela sequência das barras. Irmão, aquilo ali me pegou num nível estranho. O Frank fazendo barra fixa até destruir as próprias mãos enquanto a música distorce ao fundo. Aquilo não é treino. Aquilo é punição. O cara tá tentando se machucar porque ele não sabe mais viver sem dor. E a série deixa isso muito claro, sem precisar explicar nada. Inclusive uma coisa que eu achei genial. Ele para exatamente na barra número 41. Ele não consegue chegar na 42. Parece detalhe bobo, mas o episódio inteiro trabalha essa ideia de que o Frank nunca consegue terminar nada. Nunca existe paz. Nunca existe encerramento. Toda vez que ele acha que matou o último monstro, nasce outro. E eu vou ser sincero com vocês. Talvez essa seja a melhor representação do Justiceiro já feita em live action. Porque muita gente acha que o Justiceiro é só um cara frio que mata criminosos. Não. O Justiceiro é um homem destruído tentando justificar a própria existência através da violência. Ele não mata porque gosta. Ele mata porque não sabe mais fazer outra coisa. E quando ele cai no chão depois das barras, toma remédio, bebe uísque e vomita naquele balde já preparado, cara, aquilo ali é deprimente num nível absurdo. O episódio praticamente fala: isso aqui não é um herói. E eu amo que eles tiveram coragem de fazer isso. Hoje em dia, quase todo personagem da Marvel precisa soltar piadinha, parecer cool, virar meme no TikTok. Mas o Frank não funciona assim. O Frank é desconfortável. Você não quer ser ele. Você só observa a tragédia. E aí entra uma coisa que eu preciso elogiar muito: a direção. A câmera desse especial parece cansada junto com o personagem. Tem momentos em que ela fica tremendo levemente, acompanhando a respiração do Frank, como se a cidade inteira estivesse respirando ansiedade. E quando os flashbacks começam a aparecer, Nossa Senhora! As aparições dos fuzileiros mortos em volta dele, enquanto ele recita o código militar, aquilo foi cinema puro. Porque não parece cena sobrenatural. Parece memória traumática invadindo a realidade. Quem já passou por ansiedade pesada, crise de pânico ou trauma, sabe exatamente a sensação que aquilo tenta reproduzir. Você está no presente, mas sua cabeça continua presa num momento horrível do passado.
E, mano, quando o Curtis aparece, eu fiquei arrepiado. Porque o Curtis sempre foi tipo a última conexão humana do Frank. O último cara tentando puxar ele de volta pra realidade. Só que aqui, o Frank já tá tão quebrado que nem consegue diferenciar lembrança, culpa e alucinação. E isso me fez perceber uma coisa muito importante sobre Uma Última Morte. Esse especial não é sobre o justiceiro lutando contra criminosos. É sobre um homem tentando decidir se ainda vale a pena continuar vivo. E isso fica mais pesado ainda quando ele corta o próprio símbolo dos Marines no peito. Aquilo ali é brutal simbolicamente, porque o Frank sempre se definiu por duas coisas: ser soldado e ser pai. Ele perdeu a família. Agora tá tentando matar também o soldado. Só que ele não consegue. E o episódio inteiro gira em torno disso, porque toda vez que ele tenta abandonar a violência, o mundo joga mais violência na cara dele. E aí entramos no bairro. Little Sicily. Que lugar bizarro, cara. Parece Gotham City depois de um colapso econômico misturado com Taxi Driver. A atmosfera desse lugar é nojenta no melhor sentido possível. Você sente cheiro de fumaça, lixo e sangue só olhando. E eu gostei muito de como o especial mostra as consequências das ações do Frank. Isso é raro em histórias do justiceiro. Geralmente ele mata a máfia e pronto, fim. Aqui não. Aqui eles mostram o vácuo de poder. Mostram que quando um monstro cai, vários menores aparecem querendo ocupar espaço. E isso deixa a cidade ainda pior. Tem uma fala de um morador dizendo algo tipo: quando a máfia controlava, pelo menos existia ordem. E isso é muito realista historicamente. Tem bairros dominados pelo crime que realmente entram em caos total quando aquele equilíbrio podre desaparece. Só que o episódio não romantiza isso. Ele mostra que tudo continua horrível. Só muda o tipo de horror. E, mano, o momento do cachorro... Cara, sério, eu já tava desconfortável antes, mas quando aquele maluco pega o cachorro do veterano e joga na frente do caminhão, eu fiquei com ódio real. E isso é inteligente do roteiro, porque eles precisam fazer você desejar violência junto com o Frank. Eles manipulam emocionalmente o espectador para você pensar: não, esse cara merece morrer. E aí você entende o ciclo psicológico do justiceiro, porque o Frank sempre encontra uma justificativa moral para continuar matando. Sempre existe um novo monstro imperdoável. Sempre. E olha, aquele veterano de guerra me destruiu. O jeito que ele anda pela rua, segurando o cachorro como se fosse a última coisa boa da vida dele. Aquilo é triste demais. E quando roubam o boné militar dele, nossa. Quem serviu o exército ou conhece alguém militar sabe o peso simbólico de um boné desses. Não é só tecido, é identidade. Então, quando o episódio mostra aquele velho chorando, você entende exatamente por que o Frank vai voltar à ativa. Porque o Frank vê ele mesmo naquele cara. 2 soldados abandonados pelo mundo. Só que um ainda tenta manter humanidade. O outro vira o guerra ambulante. E aí vem uma das minhas cenas favoritas do especial inteiro. O Frank andando pela rua ignorando o caos. Cara, que sequência absurda. Tem gente brigando, assaltando, gritando, polícia indo embora, fogo. E ele simplesmente passa reto como se tudo fosse normal. Isso diz muito sobre o estado mental dele. O Frank já viu tanta violência que o cérebro dele desligou emocionalmente. E quando o carro da polícia aparece queimando alguns segundos depois, que direção maravilhosa. Porque a série praticamente fala: essa cidade já perdeu. Inclusive, vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Esse especial tem muito mais identidade visual do que vários filmes recentes da Marvel. Porque ele não tenta agradar todo mundo.
Ele tem coragem de ser feio, cruel e estranho. E isso faz diferença. Até os figurantes parecem pessoas reais de Nova York. Não parecem atores esperando fala. Parece que a câmera entrou num bairro quebrado às 3 da manhã e começou a filmar. E aí chegamos na cafeteria, ou melhor, o último lugar humano que ainda existe naquela região. O dono da loja tratando o Frank com respeito, oferecendo café. Aquilo parece pequeno, mas é importante. Porque mostra que ainda existe gente boa ali. E o Frank percebe isso. Só que ele também percebe outra coisa. Toda pessoa inocente perto dele eventualmente sofre. Esse é o medo central do personagem. Não é morrer, é contaminar os outros. E quando o episódio mostra o carro da máfia observando ele, pronto. Você entende que o inferno vai começar. E, mano, Judith Light como Manute? Sensacional. Que presença assustadora. Ela não precisa gritar, não precisa fazer cara de vilã caricata. Ela só fala calmamente, e você sente veneno em cada palavra. E eu adorei que ela trata o Frank quase como um espelho, porque os dois perderam família. Os dois vivem alimentados por dor. Os dois transformaram luto em violência. A diferença é que um usa terno mafioso e o outro usa caveira no peito. E talvez seja isso que mais incomoda o Frank, porque no fundo ele sabe que virou exatamente o tipo de monstro que jurou combater. E tem uma coisa nessa conversa entre o Frank e a Manute que eu achei muito pesada, porque o episódio não tenta transformar nenhum dos dois em certo ou errado. Não existe herói clássico aqui. É literalmente duas pessoas quebradas tentando justificar o próprio ódio. E isso fica mais claro quando ela começa a listar os filhos mortos. Cara, aquela cena é desconfortável num nível absurdo, porque ela fala dos filhos como uma mãe normal falaria. Ela lembra detalhes pequenos, fala das personalidades deles, das memórias. E por alguns segundos, você quase esquece que aqueles caras eram mafiosos assassinos. Aí o episódio te dá aquele choque mental, tipo, pera, até monstros têm mães. E isso é muito Punisher Max dos quadrinhos. Quem conhece as histórias mais pesadas do Garth Ennis sabe que o Justiceiro funciona melhor quando a violência deixa de ser divertida e começa a ficar moralmente confusa. Porque, sinceramente, tem momentos aqui em que o Frank parece mais assustador que os criminosos. A forma como a Ma descreve os assassinatos, meu irmão, aquilo parecia relato de filme slasher. E eu gostei muito dessa escolha, porque normalmente as cenas do Justiceiro são filmadas do ponto de vista dele. Então você vibra quando ele entra atirando. Aqui não. Aqui você escuta uma mãe descrevendo o filho sendo massacrado. Muda completamente a percepção. Inclusive aquela parte do machado. Jesus Cristo. Eu até pausei o episódio depois dessa cena porque fiquei pensando, ok, talvez o Frank realmente tenha ultrapassado qualquer limite possível. E esse é o diferencial do Bernthal. Ele nunca interpreta o Frank como um badass cool. Nunca. Até quando ele faz cenas absurdamente violentas, existe tristeza por trás. Existe culpa. Existe vazio. Você nunca sente que ele está curtindo aquilo. E isso salva o personagem. Porque nas mãos erradas, o Justiceiro vira só fantasia de poder para adolescente Ed de internet. Aqui não. Aqui parece um homem se autodestruindo lentamente. E aí, a Manute solta aquela bomba. Às 6h47, todos os assassinos do bairro vão caçar o Frank. Cara, eu sorri igual idiota nessa hora. Porque eu adoro quando histórias do Justiceiro entram naquele território quase filme de sobrevivência. Meio John Wick, meio The Warriors, meio Escape from New York. A cidade vira um campo de guerra.
E eu sei que muita gente vai reclamar falando: "Ah, isso ficou exagerado demais." Mas, sinceramente, o Justiceiro precisa desse exagero urbano às vezes. Faz parte da identidade do personagem. Ele é quase uma lenda urbana ambulante. E visualmente, essa sequência funciona demais. As motos aparecendo no fundo, as ruas ficando vazias, as pessoas fechando portas. Todo mundo sabendo que alguma coisa horrível vai acontecer. Cara, parece videogame da melhor maneira possível. Só que aí o especial faz uma coisa inteligente. Ele desacelera. Ao invés de começar a ação imediatamente, ele coloca a Karen. E, mano, Deborah Ann Woll continua sendo uma das melhores coisas já feitas nesse universo do Demolidor. A química dela com o Bernthal é absurda, porque eles conversam como duas pessoas cansadas da vida. Não parece diálogo de super-herói. Parece conversa de gente real, às 2 da manhã, depois de uma tragédia. E eu preciso falar isso. A Karen entende o Frank mais do que o Matt entende. Pronto, falei. O Matt ainda tenta consertar o Frank. A Karen não. Ela entende que o Frank é uma ferida aberta, que talvez nunca cicatrize. E por isso, as cenas dos dois sempre têm uma intimidade muito estranha. Não romântica exatamente, mas emocional. É quase como se ela fosse a única pessoa capaz de olhar para o Frank sem enxergar um monstro imediatamente. E a fala dela sobre ele sempre voltar para a guerra. Nossa, aquilo define completamente o personagem. Tem pessoas que ficam tão acostumadas ao caos que a paz começa a parecer errada. O Frank não sabe viver sem missão, sem alvo, sem guerra. Quando ele tenta parar, a própria mente destrói ele. E aí vem um detalhe que eu achei genial. A Karen da alucinação não manda ele parar. Ela manda ele continuar. Isso é muito importante, porque até na cabeça do Frank, a única forma dele existir é através da violência. Ele literalmente não consegue imaginar um futuro normal para si mesmo. E aí, meus amigos, começa o inferno. A cena da gasolina. Meu Deus. O jeito que tudo explode ao mesmo tempo. O Frank pegando fogo, quebrando a porta, atacando os caras. Cara, eu tava vendo isso sorrindo igual um psicopata. E sabe o que é mais impressionante? A violência aqui parece pesada de verdade. Hoje em dia, muito filme de ação virou balé digital. Tudo limpinho, cheio de CGI, sem impacto. Aqui não. Aqui cada soco parece quebrar osso. Cada tiro parece doer. Você sente o peso físico da brutalidade. E eu preciso elogiar o som desse especial. Toda pancada parece uma marreta batendo carne congelada. É grotesco. E funciona. Quando o Frank enfia a faca no primeiro assassino, não existe glamour. É rápido, sujo e desesperado. Porque o Frank não luta como herói de filme. Ele luta como alguém tentando sobreviver 5 segundos a mais. E aí entra uma coisa que eu adorei. A munição limitada. Cara, obrigado. Sério. Finalmente uma produção lembrando que armas precisam recarregar. Isso deixa tudo mais tenso porque o Frank não parece invencível. Ele tá constantemente pegando a arma dos outros, improvisando, calculando. É quase um survival horror. E falando em improviso, a cena do machado. Meu irmão. Quando ele usa o cara como peso humano para matar o outro, aquilo foi tão brutal que eu comecei a rir de nervoso, porque esse especial tem aquela violência criativa que lembra os quadrinhos Max antigos. Não é violência estilizada da Marvel tradicional. É violência de homem traumatizado, tentando terminar luta rápido. E tem uma diferença enorme nisso. Outro detalhe que eu amei. O Frank protegendo os moradores sem nem perceber. Isso é muito interessante psicologicamente. Porque ele vive dizendo que não é herói. Mas o corpo dele automaticamente
entra em modo protetor quando vê inocente em perigo. E acho que esse é o motivo real dele continuar vivo. Não é vingança mais. A vingança acabou faz tempo. Agora virou compulsão de proteção. Toda vez que ele vê uma criança ameaçada, ele lembra da filha. Toda vez que vê um veterano destruído, ele vê a si mesmo. E o episódio deixa isso muito claro, sem precisar verbalizar. Aliás, preciso falar da fotografia durante o incêndio. Cara, aquelas luzes vermelhas refletindo no rosto do Berntal ficaram absurdas. O Frank parece um demônio atravessando o purgatório. E talvez essa seja a melhor descrição possível do personagem. Ele não é justiceiro. Ele é punição viva. E aí chegamos no telhado. Agora, eu preciso ser sincero com vocês. Aquele CGI do salto ficou horrível. Horrível. Tipo, inacreditavelmente inacabado. Parecia cutscene de videogame de PS3. E foi tão estranho porque o resto do especial tava com uma estética tão crua e prática. Aí do nada aparece aquele boneco digital voando em câmera lenta. Eu literalmente falei, não, sozinho vendo a cena. Mas honestamente, eu perdoo porque o resto da sequência é muito bom. E eu até gosto da ideia simbólica do salto, porque o Frank literalmente se joga no vazio sem se importar se vai sobreviver. O cara já morreu emocionalmente há muito tempo. O corpo só continua acompanhando. E tem um detalhe que eu achei muito inteligente. Enquanto o caos explode na rua, várias pessoas simplesmente continuam vivendo normalmente. Tem gente roubando caixa de som, tem casal passeando, tem maluco comemorando. Nova York continua funcionando mesmo no meio do inferno. Isso é muito realista. Cidade grande é assim. Sempre tem alguém vivendo o pior dia da vida enquanto o outro tá comprando café. E aí? A loja de donuts. Cara, que sequência fantástica. Porque o episódio finalmente responde à pergunta central. O Frank ainda consegue salvar alguém? E a resposta é sim, mas do jeito dele, extremamente violento. Quando ele entra na loja, parece filme slasher invertido. Os criminosos viram vítimas, porque o verdadeiro monstro chegou. E mano, o carrinho de donuts. Eu não estava preparado para isso. O Berntal tem uma capacidade incrível de transformar qualquer objeto em arma plausível. Você acredita que aquele homem conseguiria matar alguém com um grampeador se precisasse? E o mais assustador é que o Frank fica mais eficiente quanto mais machucado ele está. Isso é muito doente psicologicamente. Parece que a dor deixa ele mais focado. E aí aparece o brutamontes final. Todo filme de ação tem isso. Sempre sobra o tanque humano para o protagonista enfrentar no final da fase. Mas aqui, eles fazem algo genial. A arma decisiva não é faca militar, não é rifle, não é explosivo. É a porcaria da caneta azul. E quando isso aconteceu, eu quase bati palma. Porque o roteiro preparou isso discretamente antes. O detalhe da caneta parecia aleatório, mas volta depois como ferramenta de execução. Isso é roteiro bem construído. E mano, que cena brutal. O Frank transformando uma caneta barata numa arma letal foi uma das coisas mais Punisher que eu já vi. Porque resume perfeitamente o personagem. Ele pega qualquer objeto comum e transforma em violência. E quando a menina abraça ele depois, silêncio total. Ali, o episódio muda completamente. Porque pela primeira vez, o Frank parece humano de novo. Não guerreiro, não assassino, humano. E talvez seja justamente isso que salva ele do suicídio. Não foi matar criminosos, foi conseguir proteger alguém. Isso dá propósito para ele de novo. E olha, eu vou falar uma coisa que talvez seja exagero. Mas essa cena da criança abraçando o Frank
entrou facilmente no meu top momentos do personagem em live action, porque sem falar muito, ela resume toda a tragédia dele. Ele nunca conseguiu salvar a própria filha, então ele passa a vida inteira tentando salvar todas as outras. E sabe o que mais me pegou naquela cena final dentro da loja de donuts? O silêncio depois da carnificina, mesmo depois de tudo. E talvez seja justamente isso que mantém o último pedaço de humanidade dele vivo. Porque toda vez que ele salva alguém, ele está tentando salvar os próprios filhos retroativamente. É quase uma penitência eterna. E, mano, vamos falar daquele final com o Mickey? Que final perfeito! Porque o especial inteiro constrói esse cara como lixo humano completo. Não tem nuance, não tem vilão complexo. O cara matou o cachorro, humilhou o veterano, aterrorizou criança. Você quer ver o Frank pegando ele. E o episódio sabe disso. Mas olha como eles fazem a cena. Não é frenética, não é exagerada, é quase calma. O Frank aparece renovado, cabelo cortado, barba arrumada, símbolo da caveira restaurado no peito. E isso diz muito visualmente. Porque no começo ele estava destruído, sangrando, tentando apagar a própria identidade. Agora ele aceita quem é. Ele entende que nunca vai escapar da guerra. Então, ao invés de fugir, ele assume o papel completamente. E eu gostei muito disso. Porque seria muito fácil terminar com mensagem clichê tipo violência não resolve nada. O especial é mais honesto. Ele sabe que o Frank não vai mudar. Nunca. Esse homem não foi feito para finais felizes. E aí o Mickey tenta fugir. E, mano, a forma como o Frank olha pro veterano antes de agir, aquilo é importante. Porque o Frank não mata por impulso ali. Ele pede autorização silenciosa. Ele quer saber se aquele homem precisa de justiça. E quando o tiro acontece, silêncio. Fim. Sem frase de efeito, sem música épica, só execução. E, sinceramente, achei perfeito. Porque o justiceiro funciona melhor quando a violência parece triste em vez de gloriosa. Mesmo quando você acha o alvo merecedor. E eu adorei o detalhe do cachorro sendo vingado. Parece pequeno, mas simbolicamente fecha o ciclo inteiro da história. O Frank voltou da beira do suicídio porque viu inocentes sofrendo. Um veterano, uma criança, um cachorro. Coisas puras, num bairro completamente podre. E isso reacendeu nele a necessidade de continuar lutando. Agora, eu preciso falar da contagem de mortes. 100. Exatamente 100 mortes. Cara, isso definitivamente não foi acidente. E eu acho genial, porque transforma o especial quase numa lenda urbana. Tipo aqueles filmes antigos de vingança, onde o protagonista vira força sobrenatural. O Frank passa o episódio inteiro parecendo o ceifador andando por Nova York. E o mais louco é que mesmo com toda essa violência, o especial continua sendo extremamente melancólico. Esse é o segredo. Porque se fosse só matança, ficaria vazio rapidinho. O que torna tudo pesado é o contexto emocional. Você entende que cada tiro é um homem tentando anestesiar trauma. E aí, entra uma coisa que talvez seja a minha interpretação favorita do episódio inteiro. O Little Sicily não é só um bairro, é a mente do Frank. Pensa nisso. Tudo ali tá quebrado. Todo mundo tá traumatizado. A polícia desistiu. Os criminosos dominam. As pessoas sobrevivem no caos. E no meio disso tudo, existe um homem tentando impor ordem através da violência extrema. Literalmente o cérebro do Frank Castle. Por isso, o especial parece quase surreal às vezes. Algumas cenas têm energia de pesadelo, como se Nova York estivesse apodrecendo psicologicamente junto com ele. E, sinceramente, acho isso muito mais interessante do que simplesmente fazer
Ação de herói urbano. Tem identidade, tem personalidade, tem algo para dizer. Inclusive, eu acho engraçado como esse especial provavelmente vai dividir muito o público. Já consigo imaginar metade das pessoas falando: isso foi obra-prima. E a outra metade: não faz sentido no MCU. Mas vou ser honesto com vocês. Eu não ligo. De verdade. Porque pela primeira vez em muito tempo, a Marvel lançou algo com personalidade própria. Algo estranho. Algo desconfortável. Algo que não parece produto fabricado por algoritmo. E eu tava sentindo falta disso. Tudo hoje parece calculado para gerar reação em rede social. Uma última morte não tá preocupado em virar meme. Ele quer te deixar cansado emocionalmente. E consegue. Inclusive tem uma coisa que eu achei muito corajosa. O especial não tenta tornar o Frank moralmente aceitável. Isso é importantíssimo, porque o Justiceiro não deveria ser aspiracional. Ele deveria ser trágico. E o episódio entende perfeitamente isso. Até quando ele salva pessoas, existe destruição em volta. O Frank é tipo incêndio controlado. Resolve um problema criando outros. E talvez por isso ele funcione tão bem perto do Demolidor. O Matt acredita em redenção. O Frank acredita em eliminação. Os dois querem proteger inocentes, mas chegaram em conclusões completamente diferentes sobre como fazer isso. E honestamente, depois desse especial, eu tô mais animado pro futuro do personagem do que nunca. Especialmente com essa conexão emocional dele protegendo figuras mais jovens. Porque claramente estão construindo um lado guardião brutal pro Frank. Ele continua assassino, mas agora existe quase um instinto paternal guiando as ações dele. E isso pode deixar as próximas histórias muito interessantes. Principalmente se realmente colocarem ele perto de personagens adolescentes ou mutantes futuramente. Porque imagina o caos emocional disso. Um homem quebrado tentando proteger jovens que ainda têm chance de não virar monstros como ele. Cara, isso é ouro dramático. E quanto mais eu penso nesse especial, mais eu acho que ele funciona quase como uma carta de amor para os fãs antigos da era Netflix. Porque ele entende uma coisa que muita adaptação moderna do Justiceiro esquece. O Frank Castle não é legal. Ele é fascinante. Tem diferença. Você não assiste o Frank pensando, caramba, queria ser esse cara. Você assiste pensando, meu Deus, olha o estado psicológico desse homem. E o episódio inteiro trabalha em cima disso. Até os momentos badass tem alguma coisa triste escondida. Tipo aquela cena dele reaparecendo no final com o símbolo da caveira renovado. Em qualquer outro filme, isso seria tratado como um momento triunfante. Aqui, parece aceitação trágica. É quase um... ok, eu tentei fugir disso. Não consegui. E honestamente, isso combina muito mais com o personagem do que uma redenção completa. Porque tem personagens que conseguem voltar da escuridão. O Frank não é um deles. O Frank é o cara que aprendeu a morar na escuridão. E uma coisa que eu achei muito interessante é como o especial trabalha a ideia de legado da violência. Porque tudo ali gira em torno de pessoas feridas passando dor adiante. A Manute perdeu os filhos, então cria mais violência. O Frank perdeu a família, então cria mais violência. O bairro perdeu estabilidade, então vira caos. Todo mundo naquele lugar está reagindo a trauma de forma destrutiva. Ninguém sabe curar nada. Só sabem continuar quebrando. E talvez seja por isso que a presença das crianças no episódio seja tão importante. Porque elas representam a última chance de interromper esse ciclo. A filha do Dre, as lembranças da Lisa. Até o jeito como o Frank reage automaticamente para proteger elas mostra isso. Ele sabe que já se perdeu, então tenta impedir que outros se percam também.
E, cara, isso me leva para uma das minhas interpretações favoritas sobre o episódio. Eu acho que One Last Kill não significa literalmente uma última morte. Acho que significa a última morte do Frank Castle como homem. Porque no começo do especial, ainda existe um pedaço dele tentando desistir, tentando morrer, tentando abandonar a guerra. No final, acabou. O Justiceiro venceu completamente. Não existe mais separação entre Frank Castle e Punisher. Viraram a mesma coisa. E isso é triste pra caramba quando você para pra pensar. Inclusive, eu adorei que eles não tentaram conectar desesperadamente tudo ao MCU maior. Claro, tem referências, tem ecos de Demolidor, Homem-Aranha e tal, mas o especial funciona sozinho. Isso era algo que eu sentia muita falta na Marvel. Hoje em dia, parece que tudo existe só para preparar próxima temporada, próximo filme, próximo teaser. E aqui não. Aqui parece história fechada, compacta, suja, direta. Parece HQ Max mesmo. E eu acho isso importantíssimo para o futuro do estúdio. Porque nem todo projeto precisa salvar o universo. Às vezes basta contar uma história boa. E essa história funciona justamente porque ela é pequena. Tudo acontece praticamente num bairro, quase em tempo real. Você sente claustrofobia. Parece que o Frank está preso num labirinto emocional e físico ao mesmo tempo. E falando em labirinto, a direção de som desse especial merece muito reconhecimento. Sério. Tem momentos em que você não sabe se certos sons são reais ou coisa da cabeça do Frank. As vozes da família, os gritos na rua, os ecos militares. Tudo se mistura, e isso coloca o espectador dentro da mente dele. Principalmente quando o episódio começa a cortar memórias felizes com imagens violentas. Cara, aquilo foi brilhante. Porque trauma funciona assim. Você tenta lembrar de uma pessoa querida, e a memória da tragédia invade junto. O cérebro mistura tudo. E acho que por isso o especial é tão cansativo emocionalmente. Ele não deixa você respirar. Até os momentos calmos parecem tensos. E o Bernthal ajuda muito nisso com aquela energia imprevisível dele. Tem atores que conseguem controlar a tensão da cena sem falar nada. O Bernthal faz isso o tempo inteiro. Você nunca sabe se o Frank vai chorar, explodir ou matar alguém. E isso deixa o personagem perigosíssimo. Inclusive uma coisa que eu acho engraçada. O Frank quase parece um filme de terror para os criminosos. Pensa comigo. Os caras chegam armados, em grupo, preparados. E mesmo assim vão sendo eliminados um por um homem praticamente impossível de parar. Tem momentos em que o Justiceiro deixa de parecer humano. Principalmente para os inimigos. Ele vira tipo uma entidade da punição. E eu amo quando histórias do personagem entram nessa vibe quase mitológica. Porque no fundo o Punisher sempre foi isso. Uma lenda urbana militarizada. O cara que aparece quando o sistema falha. E o especial reforça isso o tempo inteiro, mostrando polícia inútil, cidade abandonada e moradores largados à própria sorte. Aliás, aquela cena da viatura indo embora foi uma das coisas mais simbólicas do episódio inteiro. Porque resume perfeitamente o mundo do Frank. As instituições desistiram. Então sobra para monstros lidarem com monstros. E isso é algo que diferencia o Justiceiro de outros heróis urbanos. O Homem-Aranha acredita que o sistema ainda pode melhorar. O Demolidor tenta proteger a lei. O Frank já perdeu fé em tudo isso há muito tempo. Ele age como alguém que viu o fundo do poço humano e nunca mais conseguiu acreditar em solução pacífica. E talvez seja justamente por isso que o personagem gera tanta discussão até hoje. Porque ele mexe num território moral desconfortável. O espectador entende por que ele faz o que faz, mas ao mesmo tempo percebe o quão destrutivo aquilo é. E Uma Última Morte usa isso muito bem.
Em nenhum momento o especial diz: "Olha como o Frank é incrível." Ele diz: "Olha o preço psicológico disso." Até fisicamente o cara tá acabado. As mãos destruídas, o corpo cheio de cicatriz, o vício em remédio, a insônia. Tudo nele parece deteriorado. E isso me lembrou muito veteranos reais que carregam guerra dentro deles, mesmo anos depois de voltar para casa. Acho que por isso o episódio funciona tão bem emocionalmente. Ele trata trauma militar com peso. Mesmo exagerando na ação, existe verdade emocional ali. E cara, preciso voltar a falar da trilha sonora, porque que escolhas boas! Danzig, Louis Armstrong, Hatebreed. Que mistura maluca, mas funciona perfeitamente porque cada música representa um estado mental diferente do Frank. Mother parece caos interno. La Vie en Rose cria contraste trágico absurdo no massacre. E I Will Be Heard soa quase como libertação violenta. É como se a trilha acompanhasse as múltiplas personalidades emocionais dele durante o episódio. E falando em La Vie en Rose, que cena desconfortavelmente linda. Porque enquanto toca uma música romântica clássica, o Frank está atravessando fogo e sangue igual um demônio. A direção cria um contraste quase poético entre amor e violência, que é basicamente o personagem inteiro resumido. Tudo o que ele faz nasce do amor pela família, mas se manifesta como brutalidade. E isso fica ainda mais forte quando percebemos que o Frank não consegue mais diferenciar proteção de violência. Para ele, virou a mesma coisa. Matar alguém perigoso é uma forma de amor distorcido. Salvar inocente através de execução. É perturbador, mas extremamente interessante, dramaticamente. Inclusive, eu acho que o especial acertou muito em não colocar o Demolidor aparecendo. Sério. Eu adoro o Matt Murdock, mas a ausência dele deixa a história mais isolada e desesperadora. Porque parece que o Frank realmente está sozinho contra o inferno inteiro. E isso aumenta o impacto emocional. Além disso, o episódio deixa claro que o Frank não pertence mais ao mundo dos heróis tradicionais. Ele existe numa área cinzenta muito específica. Até quando ajuda pessoas, ele faz isso da maneira mais brutal possível. E quer saber outra coisa que eu gostei? O humor estranho do episódio. Porque sim, tem humor aqui. Só que é aquele humor desconfortável de gente traumatizada. Tipo o cara roubando o amplificador no meio da guerra urbana. Ou a mulher colocando crédito no parquímetro enquanto o cadáver está espalhado pela rua. Isso parece piada absurda, mas ao mesmo tempo muito real. Cidade grande tem dessas coisas surreais. A vida continua mesmo, quando tudo parece desmoronar. E eu adoro como o especial usa isso para deixar o mundo mais vivo. Porque Nova York aqui não parece cenário de super-herói. Parece lugar cansado, caótico e meio doente. Muito mais próximo de Taxi Driver do que Vingadores. E sinceramente, acho que o MCU precisava muito dessa energia mais suja, porque durante anos tudo ficou limpo demais, polido demais, seguro demais. Esse especial parece perigoso. Parece algo feito por pessoas que realmente entenderam o personagem. E o mais louco é que ele consegue equilibrar violência absurda com introspecção pesada. Não é só ação pela ação. Toda luta revela alguma coisa sobre o Frank. Toda morte empurra ele emocionalmente para algum lugar. Até o fato dele não usar o arsenal escondido é importante simbolicamente, porque mostra que ele estava tentando deixar aquela vida para trás, mas o mundo literalmente forçou ele a voltar. E isso conecta com uma ideia muito triste do episódio. O Frank Castle talvez nunca tenha escolha. Talvez o justiceiro seja simplesmente o estado natural dele agora.
como se guerra tivesse substituído personalidade. E, mano, isso é deprimente demais. E tem outra coisa que eu fiquei pensando horas depois de terminar o especial. O Frank praticamente não existe fora da violência. Tipo, tenta lembrar dos momentos em que ele parece realmente vivo emocionalmente. É sempre durante conflito. Quando ele tá sozinho no apartamento, ele parece morto por dentro. Quando tenta descansar, os fantasmas aparecem. Quando tenta lembrar da família, as memórias viram sangue. Quando tenta parar, o corpo entra em colapso. Mas no instante em que a guerra começa, ele desperta. Isso é assustador, porque o episódio basicamente mostra um homem cujo cérebro foi condicionado pela tragédia ao ponto de só conseguir funcionar no caos. E aí você entende por que o justiceiro nunca pode ter final feliz tradicional. Não existe aposentadoria para o Frank Castle. O cara já foi moldado permanentemente pela violência. E, sinceramente, acho que o especial foi extremamente inteligente em mostrar isso, sem transformar o personagem num super-herói invencível. Porque apesar de toda a brutalidade, o Frank sofre o episódio inteiro. Ele sangra, ele manca, ele quase desaba várias vezes. E isso deixa tudo mais pesado. Hoje em dia, muita ação perdeu consequência física. Aqui não. Aqui cada luta parece arrancar anos da vida dele. E vou falar uma coisa. Poucas produções recentes entenderam tão bem o impacto corporal da violência quanto esse especial. Não existe luta limpa. Até quando o Frank vence, parece doloroso. Tem uma cena específica que me marcou muito. Quando ele pega uma arma caída no chão, já completamente sem energia, respirando igual animal cansado. Cara, aquilo parece veterano sobrevivendo no puro instinto. E acho que essa autenticidade vem muito do Bernthal, porque ele não luta como coreografia de herói Marvel. Ele luta pesado, desajeitado às vezes, violento de forma desesperada. Você sente que o Frank não tá tentando parecer legal. Ele tá tentando continuar vivo. E isso muda completamente a energia das cenas. Inclusive, uma coisa que eu adorei foi como o episódio usa o ambiente nas lutas. Escada, corredor apertado, loja pequena, telhado. Tudo parece claustrofóbico. A cidade inteira vira arma e armadilha ao mesmo tempo. E isso combina muito com histórias urbanas do Justiceiro. Porque, diferente de personagens cósmicos ou superpoderosos, o Frank sempre funciona melhor no concreto sujo da cidade, no lugar onde a violência parece próxima da realidade. E, cara, vamos falar da Manute mais um pouco porque, que personagem! Ela aparece relativamente pouco, mas domina o especial inteiro. Toda vez que ela surge, parece que o ar fica venenoso. E eu achei brilhante como ela funciona quase como o reflexo distorcido do Frank. Os dois perderam família. Os dois vivem consumidos por luto. Os dois querem vingança eterna. A diferença é que a Ma ainda tenta romantizar os filhos dela, enquanto o Frank já perdeu qualquer ilusão sobre si mesmo. Ele sabe exatamente o que virou, e talvez isso seja o mais trágico, porque o Frank não se considera herói em nenhum momento. Ele se considera necessário, que é muito pior. Essa ideia de alguém precisa fazer isso é o combustível psicológico do personagem. E o especial mostra como isso destrói ele lentamente. Inclusive, tem um detalhe visual maravilhoso, que talvez muita gente não tenha percebido. O apartamento do Frank vai ficando mais vazio conforme o episódio avança. Primeiro ele arranca fotos, depois desmonta o mural, depois guarda as armas. Tudo parece alguém apagando a própria existência, como se ele estivesse preparando o cenário para o suicídio. Só que o caos do bairro interrompe isso. E talvez seja essa a grande ironia da história. A violência salva o Frank de si mesmo.
Olha como isso é doente. Ele encontra razão para continuar vivendo, justamente quando volta a matar. E eu acho muito importante que o episódio não trate isso como saudável. Porque não é. É só a realidade psicológica daquele personagem. E cara, falando em psicologia, as alucinações foram uma das melhores partes do especial para mim. Porque elas nunca ficam sobrenaturais demais. Tudo parece memória traumática vazando para a realidade. Principalmente a Karen. Nossa, as cenas dela com o Frank têm uma carga emocional absurda. Porque ela representa uma das poucas pessoas vivas que ainda enxergam humanidade nele. E dá para perceber como o Frank se agarra nisso. Quando ele pergunta, "Você tá aqui comigo?" Cara, aquilo não parece pergunta romântica. Parece homem afundando pedindo confirmação de que ainda existe conexão humana no mundo. E a resposta dela, "Eu sempre tô aqui." Nossa Senhora, que diálogo triste. Porque no fundo, o Frank precisa acreditar que alguém ainda vê valor nele, mesmo depois de tudo. E eu acho lindo como o episódio usa a Karen quase como âncora emocional. A família dele pertence ao passado. A Karen pertence ao presente. Ela impede ele de mergulhar completamente nos fantasmas. E isso talvez explique porque os dois sempre tiveram dinâmica tão forte desde a série da Netflix. Ela não tenta corrigir o Frank. Ela entende ele. Mesmo discordando. Tudo acinzentado, frio, sem calor humano nenhum. E isso cria um contraste muito forte quando ele entra na loja de donuts depois. Porque ali existe família, existe conversa, existe bagunça normal de gente vivendo. Por alguns segundos, você percebe o que o Frank perdeu. E isso deixa as cenas posteriores ainda mais pesadas. Inclusive uma coisa que eu achei genial é como o especial trabalha comida e objetos simples como símbolos emocionais. O café, os donuts, a caneta azul, o livro infantil. Coisas pequenas ganhando significado enorme dentro da cabeça do Frank. Porque quando alguém vive traumatizado por tanto tempo, às vezes detalhes banais viram âncoras emocionais. E eu acho isso muito humano. O one batch, two batch mesmo. Cara, aquilo me destruiu depois que o contexto apareceu. Porque agora, toda vez que o Frank fala essa frase em qualquer mídia futura, a gente vai lembrar da filha dele. Mudou completamente o peso emocional do bordão. E isso é roteiro inteligente. Pegar algo conhecido pelos fãs e dar significado mais íntimo. Aliás, vou falar uma coisa que talvez soe exagerada, mas dane-se. Esse especial provavelmente tem a melhor caracterização do Frank Castle desde os quadrinhos Max. Porque ele entende uma verdade essencial do personagem. O Frank não é movido por raiva. Ele é movido por dor. Raiva é só ferramenta. A dor é permanente. E isso muda tudo. Porque um personagem movido apenas por ódio vira caricatura rápido. Já o Frank funciona porque existe tristeza embaixo da violência. Cada execução parece tentativa fracassada de anestesiar sofrimento. E, sinceramente, isso fica brutalmente claro quando ele começa a ver a família misturada nas cenas do presente. A filha aparecendo, a voz do filho, a Maria. Cara, essas partes são quase filme de terror psicológico. E eu amei que o especial não explicou demais essas visões. Não importa se é alucinação, memória ou culpa espiritual. O importante é como isso afeta o Frank emocionalmente. E o mais perturbador é que até os fantasmas empurram ele para a violência. O filho dizendo, "Pega eles." A Karen dizendo que ainda existe trabalho a fazer. Tudo na mente dele aponta para a mesma direção. Continue lutando, continue matando, continue punindo. É como se o próprio cérebro dele tivesse se transformado numa máquina de guerra sem botão de desligar.
E aí você entende por que o suicídio parecia a única saída possível no começo. Porque o Frank percebe que nunca vai escapar de si mesmo. Só que o episódio faz algo muito inteligente. Ele substitui o desejo de morte por propósito. Não cura o trauma, não resolve nada, mas dá missão nova, salvar outras pessoas. E isso conecta perfeitamente com a evolução do personagem ao longo dos anos. Lá no começo, o Justiceiro era pura vingança pessoal. Hoje parece quase um predador de predadores. Ele continua brutal, mas existe o senso distorcido de proteção guiando tudo, principalmente envolvendo crianças e inocentes vulneráveis. E acho que isso pode ser muito importante para o futuro do personagem no MCU. Porque, honestamente, o Frank funciona melhor quando colocado perto de personagens que ainda têm esperança. Isso cria contraste emocional absurdo. Imagina ele interagindo com alguém jovem, idealista, ainda acreditando no mundo, enquanto ele já desistiu de tudo. É ouro dramático. E sinceramente acho que o especial já prepara isso emocionalmente. A filha do Dre praticamente reacende humanidade nele. A forma como ele olha para ela depois da luta... Cara, não parece guerreiro olhando o civil salvo. Parece pai vendo filha pela última vez. E o Bernthal faz isso só no olhar. É impressionante. Aliás, eu preciso falar da atuação física dele mais uma vez, porque é coisa de maluco. O cara interpreta trauma no corpo. Não é só diálogo. O jeito como ele senta parece alguém carregando peso invisível nas costas. O jeito como ele segura a arma parece automático, quase involuntário. Até parado ele parece tenso. Você acredita que esse homem não dorme direito há anos. E isso dá verdade absurda para o personagem. Porque muitas vezes, Hollywood glamoriza soldados traumatizados, transformando tudo em pose cool. Aqui não. Aqui parece doença mesmo. E isso deixa o especial muito mais maduro. Inclusive, acho importante falar como a violência foi usada de forma narrativa, e não só estética. Sim, o episódio é brutal pra caramba, mas quase toda morte revela algo sobre o Frank. Quando ele mata rápido, mostra experiência. Quando exagera, mostra descontrole emocional. Quando protege alguém durante luta, mostra instinto paternal. Tudo serve construção de personagem. Não é gore vazio. E cara, aquela sequência da rua pegando fogo enquanto toca música romântica continua na minha cabeça até agora. Que direção insana! Porque o contraste cria sensação quase surreal. Parece sonho febril de veterano traumatizado. Amor e massacre acontecendo juntos, que é literalmente a existência inteira do Frank Castle resumida em uma cena. Ele ama tanto a família perdida, que transformou o amor em guerra eterna. E talvez por isso ele seja um personagem tão difícil de adaptar corretamente. Porque se você remover a tristeza, sobra só psicopata armado. Se remover a violência, sobra drama genérico. O equilíbrio é delicado. E Uma Última Morte acerta esse equilíbrio quase o tempo inteiro. Mesmo com alguns defeitos técnicos. Porque sim, o CGI daquele salto continua horroroso. Mas honestamente, prefiro CGI feio numa obra com personalidade do que CGI perfeito numa produção sem alma. E esse especial definitivamente tem alma. Suja, machucada, mas tem. Outra coisa que achei muito interessante foi como o episódio retrata Nova York quase como um organismo doente. As ruas parecem febris, as pessoas parecem cansadas. Tudo transmite sensação de abandono. E isso conecta muito com histórias clássicas urbanas dos anos 70 e 80. Tem muito Taxi Driver aqui, muito Death Wish, muito cinema de cidade decadente. E eu adoro que a Marvel tenha deixado algo assim existir dentro do universo deles.
porque traz textura. Nem tudo precisa parecer aventura colorida com portal espacial. Às vezes, um homem sangrando num bairro destruído pode ser muito mais impactante. E cara, preciso falar sobre o simbolismo da caveira novamente, porque o episódio praticamente reconstrói o símbolo ao longo da narrativa. No começo, o Frank quer destruir aquilo. Corta o próprio peito, esconde armas, arranca fotos, tenta apagar o justiceiro. Mas conforme o caos aumenta, a caveira volta. E no final ela reaparece limpa, renovada, assumida. É quase ritual de renascimento. Só que um renascimento trágico. Porque não significa cura. Significa aceitação do monstro. E isso é muito pesado. Porque no fundo o Frank percebe que nunca mais vai conseguir viver como homem comum. A guerra venceu, e talvez seja exatamente isso que torna o final tão melancólico, apesar da vitória. Os inocentes foram salvos, os criminosos morreram. O bairro respirou por um instante. Mas o Frank continua preso na própria maldição. Ele segue andando sozinho, ainda carregando os fantasmas, ainda ouvindo vozes, ainda buscando propósito em violência. E acho que é por isso que o episódio funciona tão bem como história fechada. Porque ele não termina com esperança total, nem desespero absoluto. Termina com continuidade. O ciclo continua. O justiceiro continua. E isso é talvez a coisa mais triste possível sobre o personagem. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando depois que os créditos subiram? O Frank Castle talvez seja um dos personagens mais solitários já criados dentro da Marvel. Sério. Mesmo personagens traumatizados ainda conseguem construir algum tipo de vida paralela. O Logan tem os X-Men. O Matt tem a Karen e o Fogg. O Peter ainda tenta viver como o Peter Parker. O Frank não. O Frank é literalmente um homem em guerra contra o próprio conceito de paz. E uma última morte deixa isso tão evidente que chega a ser desconfortável. Porque até quando ele interage com outras pessoas, parece temporário. Como se ele soubesse que não pertence mais ao mundo normal. A cena da cafeteria mostra isso perfeitamente. O Dre trata ele como vizinho, como ser humano, mas o Frank reage quase sem saber lidar. É como o veterano voltando para casa e percebendo que desaprendeu convivência social. E isso torna o personagem muito mais triste do que simplesmente cara bravo com arma. Aliás, uma das coisas que mais me irritam é quando reduzem o justiceiro a meme de internet ou símbolo Ed. Porque quando bem escrito, o Frank é quase estudo psicológico sobre trauma crônico. O cara não vive mais. Ele sobrevive. Tem diferença. E o episódio inteiro transmite essa sensação. Até os momentos de silêncio parecem cansados. Inclusive, aquela sequência dele caminhando pelas ruas, ignorando violência ao redor. Cara, aquilo foi genial. Porque mostra dessensibilização total. O Frank já viu tanta coisa horrível que o cérebro dele praticamente parou de reagir emocionalmente. Roubo, gente gritando, confusão, polícia fugindo. Tudo virou ruído de fundo. E isso é muito assustador quando você pensa, porque significa que o mundo dele já está tão quebrado internamente que o caos externo parece normal. E talvez por isso, a única coisa capaz de despertar emoção nele sejam inocentes sofrendo. A criança, o veterano, o cachorro. É como se pequenos fragmentos de pureza ainda conseguissem atravessar a armadura psicológica dele. E isso conecta diretamente com a filha. Tudo volta para a filha. Sempre. O Frank inteiro gira em torno daquela perda. E o especial acerta muito em não mostrar isso de forma melodramática demais. As lembranças aparecem rápidas, fragmentadas, misturadas com violência, como memória traumática real.
porque pessoas traumatizadas muitas vezes não conseguem lembrar só das partes boas. O cérebro puxa a dor junto. E, mano, aquela imagem da família no carrossel ensanguentado continua me perseguindo até agora. Que cena pesada, porque ela resume exatamente o horror central do personagem. O lugar mais feliz da vida dele virou o pior pesadelo. Depois disso, como alguém volta ao normal? Não volta. E eu gosto muito que o especial respeita essa consequência psicológica. Não tenta romantizar superação. O Frank não superou nada. Ele só aprendeu a continuar funcionando quebrado. E acho que isso explica por que tanta gente se conecta emocionalmente com o personagem. Não pela violência, mas pela sensação de carregar algo impossível de resolver. Todo mundo já teve dor que nunca desapareceu completamente. O Frank é isso elevado ao extremo absoluto. E talvez seja por isso que o Bernthal funciona tão bem, porque ele nunca interpreta o Frank como durão invencível. Ele interpreta como o homem permanentemente machucado, até quando ele tá matando 20 caras. Inclusive, preciso falar do jeito como ele usa os olhos nas cenas mais silenciosas. Cara, tem momentos em que parece que o Frank tá ouvindo coisas que ninguém mais escuta. Você vê paranoia, culpa, raiva, tristeza, tudo junto. É atuação absurda. E eu sinceramente acho que muita gente só vai perceber o quão boa essa performance é daqui a alguns anos. Porque às vezes, a atuação em gênero de super-herói não recebe o reconhecimento que merece. Mas o Bernthal tá carregando esse personagem num nível quase igual ao que o Hugh Jackman fez com Wolverine. Você acredita completamente naquele homem. E isso é raríssimo. Outra coisa que eu achei brilhante foi como o especial usa fogo visualmente. Tem fogo em quase tudo. Explosão, apartamento queimando, luzes vermelhas, reflexos alaranjados. Parece inferno urbano. E o Frank atravessa tudo isso quase como alma condenada. Não parece coincidência. A direção claramente quer criar imagem de homem caminhando pelo purgatório. E honestamente, funciona demais. Especialmente porque o Frank não parece temer morte em nenhum momento. Ele atravessa perigo como alguém que já aceitou morrer faz tempo. E isso deixa ele ainda mais assustador para os inimigos. Porque como você intimida alguém que já perdeu tudo? Não intimida. E acho que é por isso que o Justiceiro funciona tão bem em histórias menores e urbanas. Ele não deveria salvar o universo. Ele deveria existir nesse tipo de inferno humano localizado. Bairro destruído, crime decadente, gente abandonada. Porque aí o personagem ganha peso real. A violência parece próxima da realidade. E cara, Little Cicely é praticamente personagem próprio no especial. Que lugar miserável. Tudo ali parece infectado emocionalmente. Até os figurantes têm cara de gente cansada da vida. E eu adoro isso, porque dá autenticidade. Muitas vezes o MCU parece cidade genérica cheia de extras bonitos. Aqui não. Aqui parece bairro onde as pessoas realmente sobreviveram coisas horríveis. E isso aumenta muito o impacto do Frank como figura local. Ele não é super-herói colorido descendo do céu. Ele é fantasma urbano daquele lugar. Lenda violenta que circula entre pessoas quebradas. Inclusive achei genial como os moradores reagem ao nome dele, quase como se fosse entidade sobrenatural. Tem medo, tem respeito, tem ressentimento. Mas ninguém parece enxergar ele como pessoa normal. E, sinceramente, nem ele se enxerga mais assim. O momento da caveira restaurada no final prova isso. Aquilo não é retorno triunfal. É aceitação de identidade definitiva. Como se o Frank dissesse: tá bom, eu sou isso agora. E, mano, isso é muito triste. Porque significa desistir da possibilidade de vida comum.
desistir de cura, desistir de paz, só continuar existindo como arma ambulante. E talvez o mais cruel seja que o episódio sugere que isso realmente ajuda pessoas. Porque o bairro precisava dele. A polícia falhou, o sistema falhou, os inocentes estavam sozinhos. Então o Frank entrou. Isso cria um conflito moral muito forte para o espectador. Porque você entende o perigo psicológico daquele homem, mas ao mesmo tempo vê que ele realmente salvou vidas. E acho que histórias boas do Justiceiro vivem exatamente nessa área desconfortável. Sem resposta simples, sem moral limpa, só consequências. Inclusive, eu achei muito interessante como o especial evita mostrar qualquer prazer verdadeiro do Frank durante as mortes. Isso é importante demais. Ele não sorri, não faz piadinha, não posa. Ele mata igual trabalhador fazendo tarefa horrível. Frio, rápido, automático. E isso deixa tudo mais pesado, porque parece compulsão, não diversão. Até os movimentos dele parecem treinados ao ponto da desumanização, como se guerra tivesse substituído reflexos normais do corpo. E aí, quando surge uma criança abraçando ele, bum! A humanidade volta por alguns segundos. Cara, aquilo foi tão importante pro episódio inteiro. Porque prova que ainda existe algo vivo ali dentro. Pequeno, machucado, mas vivo. E talvez seja justamente isso que impede o Frank de virar monstro completo. A capacidade de ainda sentir necessidade de proteger, mesmo da forma mais brutal possível. Aliás, preciso comentar uma coisa que achei muito corajosa. O especial deixa claro que o Frank inspira medo até em inocentes às vezes. Isso é excelente, porque seria muito fácil transformar ele em anti-herói estiloso. Mas não. Tem momentos em que ele parece quase criatura assustadora, principalmente coberto de sangue, saindo do fogo, respirando pesado. O cara parece filme de terror para os criminosos. E eu amo isso. Porque o Justiceiro deve parecer errado mesmo. Desconfortável. Perturbador. Se ele virar só cara legal com arma, perderam completamente o ponto do personagem. E felizmente esse especial entende isso muito bem. Até o final silencioso reforça essa ideia. Não termina com sensação de glória. Termina com sensação de continuidade melancólica. O Frank ainda tá sozinho. Ainda tá quebrado. Ainda tá andando pelas ruas igual fantasma militarizado. Só que agora, ele decidiu continuar vivendo. Mesmo que seja como arma. E talvez seja exatamente isso que torna o final tão poderoso para mim. O Frank escolhe continuar vivendo, mas não porque encontrou felicidade. Ele continua porque encontrou função. Isso é muito diferente. Heróis clássicos normalmente continuam porque acreditam num amanhã melhor. O Frank continua porque existe sofrimento demais no mundo para ele simplesmente parar. É quase uma obrigação psicológica, e isso conecta diretamente com veteranos de guerra reais, que têm dificuldade absurda de voltar para a vida comum depois de anos vivendo em estado constante de alerta. O cérebro muda, o corpo muda, a percepção de perigo muda. O especial captura isso assustadoramente bem. Tem momentos em que o Frank parece incapaz de relaxar fisicamente. Mesmo parado, ele está analisando o ambiente, ouvindo ruído, calculando ameaça. E cara, isso dá uma autenticidade absurda para o personagem, porque o Justiceiro nunca deveria parecer confortável. Ele é um homem que trouxe guerra para dentro da própria alma. Inclusive, uma coisa que eu achei genial foi como o episódio usa o bairro inteiro quase como reflexo da mente dele. Quanto mais caos emocional o Frank sente, mais o Little Sicily parece desmoronar. As ruas viram campo de batalha. As pessoas entram em histeria. Tudo pega fogo. É quase simbólico.
como se o mundo externo estivesse reproduzindo a tempestade mental daquele homem. E, sinceramente, isso me lembrou muito o cinema psicológico dos anos 70. Tem uma energia meio Taxi Driver, meio Jacob's Ladder, meio pesadelo urbano febril. Não parece simplesmente ação de super-herói. E graças a Deus por isso. Porque o MCU precisava desesperadamente de algo com identidade própria de novo. Hoje, muita produção parece montada por checklist corporativo. Piada aqui, fanservice ali, CGI no terceiro ato, teaser pós-créditos. Uma Última Morte parece feito por pessoas que realmente tinham algo específico para dizer sobre o personagem, mesmo com imperfeições. Aliás, acho muito importante falar disso. O especial não é perfeito. Tem continuidade estranha com o MCU. Tem CGI inacabado. Tem momentos meio exagerados até para os padrões do Justiceiro. Mas quer saber? Eu prefiro uma obra imperfeita com personalidade do que algo tecnicamente impecável e vazio. E personalidade é o que mais sobra aqui. Até os defeitos parecem humanos. E talvez isso combine perfeitamente com o Frank Castle. O personagem inteiro é bagunça emocional tentando funcionar. Outra coisa que eu gostei muito foi como o episódio trabalha a masculinidade de forma mais triste e destrutiva do que gloriosa. Porque muitos personagens violentos acabam romantizando a ideia de homem forte e frio. Aqui não. O Frank parece devastado emocionalmente o tempo inteiro. A violência não faz dele poderoso, faz dele isolado. E isso fica muito evidente nas cenas da família. Cara, toda vez que ele lembra da Maria ou das crianças, parece que o mundo para por alguns segundos. O Bernthal muda completamente a energia corporal. O olhar amolece, a voz quebra. E aí, bum! A memória vira sangue, morte, culpa. É quase como se o cérebro dele recusasse permitir momentos felizes completos. Tudo vem contaminado pela tragédia. E isso é muito real em trauma profundo. Pessoas traumatizadas frequentemente sentem culpa até nas lembranças boas. Porque felicidade lembra o que foi perdido, e o especial captura isso de forma brutal.